Bom dia, Vilma. Tudo bem com você? Paz. Bom dia, irmã Nudinha. Deus abençoe, em nome de Jesus. Bom dia. Tô mandando umas setinhas aqui. Se você puder também, mande umas setinhas aí. Vamos convidar o pessoal para estar conosco nessa live. Glória a Deus por mais um dia, por mais uma manhã que o Senhor nos dá, né? Que maravilha. Muito bom estar com Jesus, muito bom começar nosso dia com Jesus, né? Louvado seja o Senhor. Isso, olha, tô mandando aqui essas setinhas para lembrar o pessoal que nós estamos ao vivo. Bom dia, Dani Gomes, bom dia, Deus te abençoe, Deus abençoe sua vida abundantemente. Glória a Deus pela vida de vocês, viu? Glória a Deus. Maravilha estarmos aqui mais um dia, mais uma vez. Isso, pronto, mandei algumas setinhas, se você puder, mande também algumas setinhas. E assim nós vamos convidando, né? Tem uma setinha no cantinho aí, ó, da sua tela. Aí você envia essa setinha para convidar alguém, um amigo, um familiar, né? Para estar participando conosco nessa live dessa manhã. Glória a Deus, louvado seja o Senhor por mais um dia. Bom dia, irmã Isabelle, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus, viu? Glória a Deus mesmo pela sua vida. Deus abençoe a todos vocês e que a paz que vem do Senhor Jesus esteja sobre a vida, né, de cada um de vocês, sobre a sua casa, sobre o seu lar, né? Estou feliz, né? Irmã Isabelle recebeu bênçãos ontem, glória a Deus, né, irmã Isabelle? Que Deus, ele é fiel, Deus, ele nos conhece, ele sabe, né? Ele sabe até onde nós, né, podemos suportar algumas coisas, né, e alguns limites, e ele às vezes nos prova até o último, né? Mas glória a Deus que você recebeu vitória. Muitos de nós, né, fomos abençoados ontem, tivemos uma live maravilhosa, né? Ontem estivemos aqui falando sobre aquele encontro de Zaqueu com Jesus, né? O encontro, quebrantamento, depois o arrependimento, o conserto, a transformação e a salvação. E glória a Deus por isso, né? Porque eu fiquei muito impactada com o Senhor, né? Tivemos aí pessoas que entregaram suas vidas a Jesus. Foi a melhor decisão que você tomou na sua vida. Quando nós entregamos nossa vida a Jesus e reconhecemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, é extraordinário. É uma decisão para a eternidade. Que Deus abençoe a cada um de vocês para prosseguir nesse caminho, né? Um caminho que é um caminho com excelência, né? Então, glória a Deus, estamos felizes com Deus, agradecemos a Deus por mais essa manhã. Hoje a misericórdia do Senhor se renovou em nossas vidas, hoje é feriado, sabemos que muitas pessoas estão aí, né, na estrada, viajando, aproveitando o feriado, outros, né, vendo seus familiares. Tem pessoas que estão trabalhando, né? Ainda assim, com feriado, estão trabalhando. Em tudo glorificamos a Deus, em tudo damos graças a Deus. Bom dia, Rosilene, Deus te abençoe. Bom dia, Sol, Deus te abençoe. Deus abençoe a todos vocês, né? E hoje é dia 21 de abril. Como passa rápido, né? Já estamos indo para a reta final do mês de abril. Passa muito rápido os dias, por isso nós devemos aproveitar todos os dias, ter um coração grato, um coração voltado a Deus, um coração voltado a Jesus, um coração quebrantado mesmo, porque os dias passam muito rapidamente, né? Estar mesmo sempre que pudermos, né? Estarmos em família, fazendo bem, amando ao nosso próximo, perdoando aqueles que muitas vezes até nos ferem, nos machucam, mas sempre com o coração aberto, com o coração quebrantado, com o coração limpo, né, diante do Senhor, todos os dias da nossa vida. Glória a Deus, né? Glória a Deus por tudo, glória a Deus, glória a Jesus por tudo, né? E agradeço a presença do Espírito Santo aqui no nosso meio, né? Hoje é feriado de Tiradentes, né? Dia 21 de abril. Hoje meu esposo está em casa, graças a Deus.
Daqui a pouquinho ele vem aqui falar um oi para vocês, viu? Pastor Cleito, vem aqui falar oi depois. Então hoje ele está em casa, já acordou, tá ali tomando seu café, junto com a Vivi. E glória a Deus por tudo. Nós estamos felizes com Jesus por tudo que ele tem nos feito. E é isso que eu quero falar com você. Estarmos felizes com Jesus por tudo que ele tem nos feito. Irmã Claudete, pastora Claudete, Deus te abençoe, né? Paz seja contigo, hein? Estou aguardando a senhora aqui, hein? Para dar uma palavrinha para nós, para dar aqui um bom dia, nem que seja só um bom dia rapidinho, uma paz, deixar um versículo, mas estou aguardando, hein? Olha lá, hein? Não esqueci da senhora não, tá? Estou aguardando, estou esperando. Então, assim, é só a senhora mandar aí solicitação aí, ó, que eu aceito a senhora e a senhora vem aí dar uma palavrinha para nós, tá bom? Um bom dia para nós, né? A pastora Claudete é uma bênção de Deus, todos vocês são, mas para quem conhece ela, sabe, né, que ela é uma bênção, uma pessoa muito dedicada, né, e eu tenho um apreço muito grande, um carinho muito grande pela vida dela também. Mas como eu estava dizendo, nós temos que nos alegrar, nos lembrar, nos alegrar e nos sentirmos felizes por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que Jesus tem feito por nós. Nessa manhã eu estava ali tomando meu cafezinho e meditando aqui na palavra do Senhor, e eu estava meditando no Evangelho de João, quando o Senhor Jesus fala com Natanael. É uma leitura bem grande, mas é um momento em que Jesus chama os seus primeiros discípulos. Mas eu queria muito ler fazer essa leitura com vocês, porque talvez você esteja trabalhando, você não esteja com sua Bíblia em mãos, talvez você esteja só me ouvindo. E a leitura bíblica, ela é muito rica, porque Deus, ele expressa através do Espírito Santo dele, através dos homens que escreveram essas palavras, de uma forma muito especial. E cada detalhe é importante para nós. Às vezes você pega a Bíblia e você vai ler a Bíblia e você nem entende o que você lê, ou você lê assim correndo de qualquer jeito. Então leia com cuidado, porque às vezes uma palavra lida aqui, ela tem um poder transformador na nossa vida. Quando nós entendemos o que o texto quer dizer, quando nós entendemos o que Deus está revelando para nós, é algo fantástico, é algo maravilhoso. Então aqui no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 35 em diante, vai falar sobre os primeiros discípulos do Senhor Jesus. E olha que interessante como aconteceu tudo, tá? E isso tem tudo a ver, né, com aquilo que eu acordei hoje pensando, sentindo da parte de Deus, né? Tudo a ver com o que tem acontecido nos últimos tempos, desde que eu conheci Jesus. Tem tudo a ver com as maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Na linguagem da minha Bíblia, a NVI, está assim: no dia seguinte, João estava outra vez ali com 2 dos seus discípulos, João Batista. Quando viu Jesus passar, ele disse: aí está o Cordeiro de Deus. Quando os 2 discípulos de João ouviram isso, saíram seguindo Jesus. Então Jesus olhou para trás, viu que eles o seguiam e perguntou: o que é que vocês estão procurando? E eles perguntaram: Rabi, onde é que o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. E ele diz: venham ver. Então eles foram e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele o resto daquele dia. Isso aconteceu mais ou menos às 4h da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 homens que tinham ouvido João falar a respeito de Jesus e por isso o haviam seguido. A primeira coisa que André fez foi procurar o seu irmão Simão e dizer a ele: achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. Então André levou seu irmão a Jesus, olhou para Simão e disse:
levou o seu irmão a Jesus. Jesus olhou para Simão e disse: Você é Simão, filho de João, mas de agora em diante o seu nome será Cefas. Cefas é o mesmo que Pedro, que quer dizer pedra. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a região da Galiléia. Antes de ir, foi procurar Filipe e disse: Venha comigo. Filipe era de Betsaida, e de onde eram também André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael e disse: Achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei, sobre quem os profetas também escreveram. É Jesus, filho de José, da cidade de Nazaré. Natanael perguntou, e será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? E então Filipe respondeu: Venha ver. Quando Jesus viu Natanael chegando, disse a respeito dele. Jesus disse a respeito de Natanael: Aí está um verdadeiro israelita, um homem realmente sincero. Então Natanael perguntou a Jesus: De onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: Antes que Filipe chamasse você, eu já tinha visto você sentado debaixo daquela figueira. E então Natanael exclamou: Mestre, o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é o Rei de Israel. E Jesus respondeu: Você crê em mim só porque eu disse que eu tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que esta. E eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E eu poderia, lógico que não poderia, mas se eu pudesse, eu acrescentaria assim, então venham ver aqui no final. Porque aqui nós vamos ver, eu grifei duas, essa palavra que foi dita primeiro, pelo Senhor Jesus, quando ele pergunta para Jesus onde Jesus mora, e Jesus diz para ele: venha ver. E depois também, quando Natanael questiona, sobre de onde Jesus era, se podia sair alguma coisa, daquela cidade de Nazaré, e ele fala: venha ver. E aqui embaixo, Jesus, ele fala sobre isso, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Venha ver. Essa frase, ela mexeu comigo e mexe comigo, e ela me faz lembrar do que Pedro disse quando Pedro e João, cheios do Espírito Santo, foram para o templo adorar a Deus. E quando eles chegaram ali diante do templo, havia um coxo na porta do templo pedindo esmola, e eles curam aquele coxo, Eles olham para aquele homem que estava lá numa cadeira de rodas praticamente, E a palavra diz que Pedro diz para aquele homem: eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. E em seguida Pedro pegou na mão daquele homem, na mão direita daquele homem, e o levantou, e o ajudou a se levantar. E ele ficou em pé, em cima dos seus tornozelos, e os tornozelos dele ficaram firmes. E então ele deu um pulo e começou a andar, E aqui diz que ele entrou no templo adorando e glorificando a Deus. E quando isso aconteceu, houve um reboliço lá em Jerusalém, porque muitas pessoas, muitos judeus não acreditavam que Jesus era o Messias, porque eles esperavam um rei que chegasse talvez num grande cavalo, com uma grande túnica, com uma coroa na cabeça, para libertar o povo de Israel, porque havia essa promessa no Antigo Testamento. Então eles esperavam esse grande rei. Eles não imaginavam que o rei que viria seria para libertar a nossa alma, libertar o nosso espírito do cativeiro, libertar a nossa vida, das mãos do opressor, do diabo, do inimigo,
Então eles imaginavam que esse rei seria diferente. Então eles não acreditavam que Jesus, um homem simples, um homem humilde, né, que veio assim até mesmo para quebrar mesmo muitos dogmas, quebrar muito jugo, tirar o jugo da vida das pessoas que viviam oprimidas, pessoas que estavam cativas, pessoas que eram oprimidas até pelos poderosos da época. Então eles não acreditavam, mesmo vendo Jesus fazer tantos milagres, ressuscitar mortos, eles faziam de tudo para não crer, né, naquele Jesus. Alguns chegaram a crer, alguns chegaram a aceitar, mas não foi a maioria. Então, quando Jesus ele morre, ressuscita, depois de 40 dias ele sobe aos céus. Então os discípulos estão reunidos em Jerusalém, eles são cheios do Espírito Santo. Estava acontecendo a festa de Pentecostes e eles foram cheios do Espírito Santo. Então ali o Espírito Santo deu poder, deu ousadia a eles e eles saíram para continuar a missão do Senhor Jesus. Falando do amor de Jesus, salvando pessoas, tirando pessoas do abismo, do cativeiro, curando pessoas. E então, nesse momento que acontece essa cura na porta do templo, através da vida de João e de Pedro, as autoridades ficam alvoroçadas, os judeus ficam alvoroçados, e ali então há um grande questionamento, porque eles vão então até prender, né, Pedro e João. E aí tem um momento aqui que eles estão diante de um conselho, porque eles foram levados pelo conselho superior, e ali então eles ali diante daqueles homens, diante daquelas testemunhas, diante daquelas autoridades, eles começam então a falar de Jesus. Pedro estava cheio da unção do Espírito. Pedro estava com uma autoridade espiritual muito grande sobre a vida dele. Pedro já não era mais aquele Pedro que negou Jesus, que teve medo. Não, agora Pedro estava cheio de coragem. E Pedro, então, ele começa a responder todos os questionamentos, todas as perguntas que as autoridades faziam e a falar do Senhor Jesus. E tem um momento, né, em que ele é questionado, porque é interessante, né, que assim, para eles, mesmo eles vendo o milagre, vendo que alguém foi curado, vendo que um homem que era paralítico agora andava, e eles deveriam glorificar a Deus, mas para eles era mais fácil impedir tudo aquilo e continuar na vida que eles tinham do que realmente acreditar no que estava acontecendo. Então, alguém, né, uma daquelas autoridades chega neles e diz assim: olha, com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Isso está descrito no livro de Atos, capítulo 4. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu: autoridades e líderes do povo, os senhores estão nos perguntando hoje sobre o bem que foi feito a este homem e como ele foi curado. Pois então os senhores e todo o povo de Israel fiquem sabendo que este homem está aqui completamente curado pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que os senhores crucificaram e que Deus ressuscitou. Jesus é aquele de quem as escrituras sagradas dizem: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio a ser a mais importante de todas. E ali começa a falar sobre a salvação, sobre Jesus, e os membros do conselho não aceitam aquilo, mesmo vendo que o que ele estava falando era algo tão sério, verdadeiro, com muita autoridade. E tem um momento, tá, que Pedro diz assim, que eles tentam calar a todo custo Pedro e João. Eles querem calar os discípulos, eles querem que eles parem de falar de Jesus, eles querem que eles não falem de Jesus, que eles não façam milagres em nome do Senhor Jesus e nem libertem pessoas em nome do Senhor Jesus. Mas chega um momento que eles falam para eles, né, que jamais eles vão respeitar a eles e deixar de respeitar a Deus. Por que eles vão obedecer, né, o que eles estão falando, desobedecer aquilo que Deus mandou eles fazer? E tem um momento no versículo 20 do capítulo 4 que ele diz assim, ó: pois nós
não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Pois nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Então, quando eu li para você aqui, sobre Natanael, quando Filipe fala para ele, encontramos o Messias, venha ver com seus olhos, venha e veja quem é o Messias, Ontem nós falamos sobre Zaqueu que subiu na árvore para quê? Para ver Jesus, E agora nós estamos vendo Pedro dizendo, nós não podemos nos calar diante daquilo que temos visto e diante daquilo que temos ouvido. Olha, diante dessas palavras da Bíblia, diante do que aconteceu, é uma coisa que nós não podemos nos calar. Nós temos que ter essa mesmo entendimento de Pedro, mesmo entendimento de João, dos discípulos de Jesus, E falar daquilo que nós temos visto, falar daquilo que temos ouvido e hoje mais do que nunca falar daquilo que temos experimentado. Então nós não podemos nos calar. Como eu disse ontem, tem pessoas que ela tem medo, ela tem vergonha de se aproximar de Jesus, ela tem vergonha de falar de Jesus, E nós muitas das vezes perdemos a oportunidade de ganhar uma alma para o Senhor, nós perdemos a oportunidade de mudar o mundo de alguém, de ajudar uma família a ser transformada, de tirar alguém do cativeiro. Não que eu e você vamos tirar, mas nós vamos ser os instrumentos de Jesus para isso. Jesus nos chamou para sermos os instrumentos dele. Jesus nos chamou para continuarmos essa obra de salvação, essa obra de libertação, essa obra de cura que ele fez. Quando ele subiu aos céus, ele deixou essa missão para nós. Ele disse, olha, vão por todo o mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Aqueles que creem e forem batizados serão salvos. Então essa missão foi dada aos discípulos. Atos é um livro que fala das atitudes, dos atos dos discípulos, dos apóstolos do Senhor Jesus. O que eles fizeram após a morte e ressurreição de Jesus. E então nós agora vamos continuar. Nós, os nossos os pastores de antigamente, as pessoas de antigamente, os missionários de antigamente, eles estavam também fazendo essa missão, e aí cada um vai terminando a sua missão, vai encerrando o seu chamado, a sua vida aqui vai se findando, e essa pessoa então o Senhor a chama para si, e outra geração vem, e essa geração precisa continuar pregando, precisa continuar falando, precisa continuar levando esse amor, levando esse perdão, levando essa paz, levando essa alegria de Jesus, mostrando ao mundo essa luz que brilhou em nós, que brilhou para nós, que brilha dentro de nós para aqueles que estão na escuridão. Então nós temos essa missão, nós não podemos nos calar. Pedro disse, a gente não pode se calar diante daquilo que nós vimos, diante daquilo que nós ouvimos, nós não podemos nos calar. E muitas das vezes a gente se cala. Às vezes uma pessoa chega para você, às vezes a pessoa não está bem, a pessoa está com problema de depressão, às vezes está com problema de ansiedade, às vezes sofreu uma perda, está muito triste, ou está com problema de saúde, de desemprego, um problema familiar, e muitas das vezes nós sabemos que há uma solução para essa pessoa, há uma solução para aquela família, há uma solução para aquela vida, mas a gente se cala, porque a gente tem às vezes um espírito de timidez sobre nossa vida, uma vergonha sobre nossa vida. Quantas vezes, a gente ouve falar assim, nossa, aquela pessoa serve a Jesus, mas nem parece, ela trabalha comigo, o comportamento dela é completamente diferente de outros que eu conheço, que servem e seguem a Jesus. Então nós servimos e seguimos a Jesus, que servimos e seguimos a Jesus, precisamos nos comportar como Jesus se comportaria. Precisamos pensar como Jesus pensaria, fazer como Jesus faria, Muitas vezes a gente tem que perguntar, Jesus, o que o Senhor faria aqui, se o Senhor estivesse aqui nesse momento? Jesus, o que o Senhor faria diante dessa situação?
E pedir ao Espírito Santo que nos oriente, pedir ao Espírito Santo que nos dê uma direção, pedir ao Espírito Santo que ele nos mostre o caminho para chegar no coração de alguém. E muitas das vezes nós vamos falar e não vai resolver, porque talvez você esteja aí, nossa, mas eu falo, não resolve. Às vezes o falar e falar talvez não vai resolver. Mas o seu exemplo, a sua atitude, ela vai falar mais alto do que as suas palavras. Sim, porque as nossas atitudes, os nossos exemplos, o nosso testemunho, muitas vezes falam mais alto. O que nós não podemos é deixar de falar daquilo que vimos e daquilo que ouvimos. Nós ouvimos falar de Jesus, temos que falar de Jesus. Nós sabemos quem ele é, então nós temos que falar de quem ele é. Quando alguém se levantar contra ele, nós precisamos defendê-lo. Quando alguém se levanta contra a Bíblia, nós precisamos defender a Bíblia. Quando alguém se levanta contra os princípios bíblicos, os princípios morais, intelectuais, os princípios familiares, dentro da palavra de Deus, nós precisamos sim nos levantar e não podemos nos calar. Porque muitas das vezes o inimigo, ele vem e ele sopra coisas, ele usa, fala coisas, ele diz coisas, ele está armando, né, o terreno para ele chegar, para ele dominar aquela casa, aquela família, dominar aquela vida, dominar aquela mente, dominar aquela pessoa. Ele está chegando querendo dominar as escolas, as faculdades, ele está tentando dominar hospitais, ele agora quer dominar as leis do país, quer dominar os poderes do país, e ele vem e ele faz isso, e muitas das vezes nós como cristãos, nós estamos calados, nós estamos quietos. A gente está vendo o que foi, por que Felipe foi chamar Natanael. Felipe foi chamar porque eles ouviram, eles sabiam que estava para vir o Messias, eles sabiam que estava para chegar, né, um grande rei. Eles sabiam, eles estavam aguardando esse momento, porque o Antigo Testamento, os profetas do Antigo Testamento revelaram a vinda do Messias, a vinda do Senhor Jesus. Então eles aguardavam isso. Então quando Felipe foi lá e falou com Natanael, olha, venha ver, nós encontramos ele, achamos, olha como ele fala, achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei, sobre quem os profetas também escreveram, é Jesus, filho de José, da cidade de Nazaré. Venha ver, Felipe. Né? Quantas pessoas não seguiram Jesus, quantas pessoas não andaram, né, naqueles desertos atrás de Jesus, quando Jesus ia para os barcos, quantas pessoas iam atrás dele, porque alguém falou. Quando o cego Bartimeu, no meio daquela estrada, no meio do caminho ali, ele gritava, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele não enxergava, mas ele ouviu alguém falar de Jesus. Ele ouviu falar de Jesus, então ele foi e pediu a ajuda de Jesus, e ele recebeu a bênção de Jesus. Então quantas pessoas, aquela mulher do fluxo de sangue, que já havia perdido muito dinheiro com tantas coisas, médicos da época, quem sabe até feiticeiros, né? Deve ter ido num monte de lugar, feito um monte de coisa e não conseguiu a sua cura, mas ela ouviu falar de Jesus. E então um certo dia ela vê Jesus passando, e ela então, por ela ter ouvido falar de Jesus, ela correu, ela foi até Jesus, e ela teve ali uma esperança de cura, e ela conquistou a sua cura, ela foi completamente curada. Então alguém ouviu, eu ouvi falar de Jesus quando eu vim para Jesus, eu ouvi falar de Jesus. Alguém tinha falado dele para mim de uma forma diferente, porque eu cresci ouvi falando de Jesus. Eu nasci ouvi falando de Jesus. Meus pais falavam, né? Principalmente naquelas épocas, né? De Páscoa, de Quaresma, aquelas coisas todas. Mas um dia alguém falou de Jesus para mim de um jeito diferente. Alguém me apresentou Jesus de uma forma diferente. Eu conhecia Jesus de ouvir falar, mas um dia eu tive um encontro com Jesus real. Eu quis esse Jesus, porque minha alma ansiava por esse Jesus que eu tinha ouvido falar.
sabe? Que não era um Jesus que estava lá numa cruz pregado, mas um Jesus que vivia dentro de pessoas, que fazia coisas maravilhosas na vida das pessoas. E eu então queria, minha alma, ela ansiava por algo mais, ela queria algo mais, eu queria mais de Jesus. Porque eu ouvi falar mais de Jesus, eu ouvi falar de um jeito diferente de Jesus, então eu queria experimentar mais desse Jesus. E foi quando eu fui para ele de vez, foi quando eu tive um encontro especial com ele, e aquele encontro transformou a minha vida, aquele encontro transformou os meus pensamentos, meus sentimentos, transformou minhas motivações, né? E há 23 anos atrás eu encontrei esse Jesus. Há 23 anos nós tivemos esse encontro, mas porque alguém falou muito dele para mim de um jeito diferente, de uma forma diferente do que eu já tinha ouvido falar. Então, venha ver. Esse venha ver é algo que eu e você precisamos fazer. Sabe, alguém pergunta para você, nossa, você está diferente, o que está acontecendo na sua vida? Nossa, e aquele seu problema? Você fala, não, já estou curado. E muitas vezes a gente honra o médico e realmente que Deus abençoe mesmo, porque tem médicos que são anjos mesmo de Deus na nossa vida, né? De forma alguma eu estou aqui para diminuir a medicina ou os médicos, não, de jeito nenhum, de maneira nenhuma. Pelo contrário, se eu for no médico, ele me passa um tratamento, eu reconheço a autoridade que o médico tem, né, como uma pessoa que estudou, como uma pessoa que entende daquele problema que eu estou passando, e às vezes ele me passa uma medicação, um tratamento, e eu vou fazer respeitando aquela autoridade. Porque a Bíblia diz que nós temos que respeitar as autoridades. Então eu respeito as autoridades também na minha saúde. Então nada contra, mas muitas vezes nós exaltamos, colocamos os médicos lá em cima e esquecemos que muitas e muitas vezes, na verdade, foi Jesus que usou a vida daquele médico, foi Jesus que mostrou para aquele médico que você tinha, foi Jesus que conduziu aquele médico, porque muitas vezes quando a gente sai, não sei você, mas eu sou assim, se eu vou ao médico, primeiro eu oro, eu coloco aquele médico diante de Deus, eu peço para Deus, usa aquele médico, Senhor, usa aquela médica, Senhor Deus, dá sabedoria, mostra o que realmente está acontecendo, dá uma direção no tratamento. Então assim, eu oro ao Senhor, então eu sei que tudo tem a mão de Deus, tudo tem a mão do Senhor Jesus, tudo. Às vezes é um advogado, um problema na justiça, né? Quantas vezes eu tinha algo na justiça que já fazia mais de 20 anos, né? E muitas pessoas que eu encontrava falavam assim para mim assim, eu já perdi a esperança, esses advogados, esses juízes. E eu falava assim, não, eu não perco a esperança, porque eu sei que o meu advogado, Senhor Jesus, ele está advogando a nossa causa. E um dia, mais cedo ou mais tarde, a gente ainda vai desfrutar dessa bênção. E realmente, né, algum tempo atrás, nós desfrutamos dessa bênção. Graças a Deus, graças a Jesus. Então, muitas das vezes, nós colocamos, né, damos a honra a pessoas, enquanto a honra teria que ser dada a Deus, teria que ser dada a Jesus. Então, nunca se esqueça do que Jesus fez na sua vida. Nunca se esqueça do que Jesus moveu na sua família. Nunca se esqueça de onde Jesus já te tirou. Nunca se esqueça dos livramentos que Ele dá. Nunca se esqueça disso, porque todo dia Ele nos dá um livramento. Todo dia a misericórdia dEle se renova na nossa vida. Então, muitas das vezes você está orando, pedindo uma promoção, orando, e às vezes você é promovido. E aí você dá honra ao seu chefe, dá honra a alguém, sabe? Mas saiba que aquela pessoa muitas vezes foi usada por Deus para te colocar num lugar de honra, para honrar a sua fé, a sua oração. Então, assim, eu espero que você esteja entendendo o que eu quero dizer para você. Quando nós falamos, olha, vem e vê. Vem ver aquele que veio para salvar, venha ver, venha experimentar, venha conhecer esse Jesus, venha saber quem ele é, venha saber mais dele, né? Como Pedro fez, nós não vamos nos calar diante do que vimos,
diante do que ouvimos, porque eles ouviram Jesus, eles viram Jesus fazer milagres, eles viram com os próprios olhos. Então ele falou, nós não vamos nos calar diante disso, nós vamos proclamar, nós vamos falar, nós vamos declarar, nós vamos levar, nós vamos orar em nome de Jesus. Porque as autoridades perguntaram, mas em nome de quem vocês pensam que vocês têm esse poder para chegar e curar alguém? E ele disse, não, foi em nome de Jesus. Em nome de Jesus que aquele homem que era um paralítico agora está andando. Então a glória é de Jesus, a honra é de Jesus. A glória e a honra é para Ele. É para Ele. Então vamos, que o Espírito Santo nos ajude, a ter esse sentimento dentro de nós, de não nos calar, de não fechar o nosso coração para isso e nem os nossos lábios, mas que a gente possa mesmo falar para as pessoas, E olha só, quando Natanael foi, ver Jesus, encontrou com Jesus, Jesus fala com Natanael e ele fala, mas de onde o Senhor me conhece? Então Jesus fala assim, antes que Felipe chamasse você, eu já tinha visto você sentado debaixo daquela figueira. Às vezes tem uma pessoa que Jesus já está sondando e que Jesus quer curar, sarar, transformar, libertar. E o que ele quer? O que ele espera? Que eu e você dê o pontapé inicial. Que eu e você chegue e fale para aquela pessoa, fale para aquela pessoa do amor dele, da graça dele, do poder dele. Aí essa pessoa vem, Eu posso falar de mim mesmo, porque eu tenho esse sentimento dentro do meu coração, que Jesus já estava me sondando há muito tempo, que Jesus já estava me olhando há muito tempo antes de eu vir de fato para a presença dele. Eu estava contando meu testemunho outro dia para uma pessoa e eu falava assim, olha, que coisa, Eu antes de ir para Jesus, entregar minha vida para Jesus, eu já estava sentindo algo. Eu já senti, mas eu não entendia ainda o que era. Mas eu já senti algo, eu já não queria mais as coisas do mundo, eu já não queria mais viver as coisas do mundo, Eu fui num carnaval, geralmente eu e minhas amigas pulávamos, todos os dias de carnaval, e aquele ano eu fui uma vez só, e lembro que não foi legal, não foi bom, sabe, foi uma vez, eu não quis voltar mais, não foi bom. Então assim, Jesus já estava ali me sondando, Jesus já estava me vendo, Jesus já estava me observando, Jesus já estava ali assim, tá chegando a sua hora, porque lá em João Jesus fala, não foi você que me escolheu, mas eu escolhi você. É como se Jesus falasse aqui para Natanael, Então olha só, ele usou Felipe vem ver, Felipe veio ver, Natanael veio, Deus usou Felipe para falar para Natanael vem ver, aí Natanael vai vir, aí Jesus fala com Natanael fala, mas como o Senhor sabe disso? De onde o Senhor me conhece? Ele fala, eu já tinha te visto, eu já te conhecia, antes de você chegar aqui. Então você veja a logística do Senhor ali. Então isso ele usou na minha vida, talvez tenha usado na tua, e vai usar a nossa vida com a vida de alguém. Então quando a gente fala, vem ver, vem conhecer, vem experimentar, nós estamos fazendo exatamente o que Pedro fez. Nós não vamos nos calar diante do que vimos e do que ouvimos. Nós não vamos. Isso é para mim e é para você. Então hoje o chamado de Deus para nós é que hoje alguém falou para você assim, olha, assiste a live, e aqui nessa live você vai ouvir falar de Jesus. E Jesus, ele já estava trabalhando na tua vida, ele já está trabalhando, ele já está te sondando há muito tempo. E aí você então recebe esse Jesus maravilhoso e agora você começa a falar também para outras pessoas de Jesus. E o quão gostoso é quando você pega aquelas pessoas que estão cheias, de Jesus e querem mesmo falar, não ser aquela pessoa chata, viu gente? Porque tem uns que são muito chatos,
que ficam usando argumentos aí que até errados, que insistem demais. A obra quem faz é Deus. Né? Felipe chamou Natanael foi ver. Ok. Ali ele teve um encontro com Jesus também. Maravilhoso. Jesus já estava sondando. Mas não seja aquela pessoa chata, sabe? Que fica ali perturbando, falando demais. Não. Fala na autoridade do Senhor. Né? Mostra para as pessoas na autoridade do Senhor quem é Jesus. E o Espírito Santo vai fazer essa obra. Tá? Assim foi na minha vida, na vida de muitos de vocês que estão aqui. E vai ser na vida de muitas outras pessoas. Então venha e veja quem é Jesus. Venha e desfrute desse amor. Venha e desfrute dessa cura. Venha e desfrute dessa bondade. Venha e desfrute dessa paz. Venha e desfrute da presença de Jesus. Venha. Deixa Ele mudar a tua vida, deixa Ele mudar a tua história, deixa Ele mudar a sua família. Aquele que ainda, né, não conseguiu uma mudança, mas Ele vai mudar. Eu creio nisso. Ele vai. E eu e você precisamos ter no nosso coração o mesmo sentimento do que Pedro falou. Nós não vamos nos calar diante daquilo que vimos e ouvimos. Eu quero falar para o mundo. Eu quero falar para as pessoas. Se o Senhor abrir portas para mim, numa igreja, aqui na live, onde for, na rua, numa visita que seja, eu vou falar desse amor. Eu vou falar dessa bondade. Eu vou falar dessa salvação. Eu vou falar e eu quero que você também fale. Às vezes você vai encontrar alguém na rua. Eu já deparei com isso, pessoas chorando. Às vezes você encontra pessoas que estão chorando. Você não sabe. Com carinho, com amor, você pode abordar essa pessoa e falar assim: moça, moço, tá tudo bem? Você precisa de ajuda? Comece assim. Aborde a pessoa com carinho, aborde a pessoa com amor, com o amor que está dentro de você. Ofereça ajuda, estenda a sua mão e Deus vai te usar. Você vai ser esse instrumento, como Pedro, Paulo, como João foi, como tantos, né? Tiago foi. Seja esse instrumento de Deus e deixa Deus te usar para você ser aquele que vai falar: venha ver, venha experimentar, venha ver. E nós não vamos nos calar. O meu convite para você hoje: não se cale. Quando Deus quiser te usar, deixa Ele te usar. Você é um instrumento, assim como você veio e viu, outros virão e verão. Assim como você veio experimentar, outros virão e vão experimentar. E aí é uma corrente, um vai falando para o outro, um vai falando para o outro, e aquele que entender o real propósito do Senhor e receber esse amor, vai ter uma vida plena, uma vida de bênção, uma vida especial com aquele que é especial, que é o Senhor Jesus. Amém? Quero chamar aqui o pastor. Cadê o pastor Cleito? Vem cá falar oi para os irmãos, para os amigos. Essa live está cheia de amigos, está cheia de irmãos, né? Uma live muito abençoada por Deus. Hoje nós estamos com menos pessoas, mas eu já imaginava, né? Devido ao feriado. Mas eu estou feliz porque muita gente assiste depois. Hoje de manhã eu recebi um áudio de uma irmã lá de Jacutinga que assistiu a nossa live ontem à noite. Aí ela comentando sobre a live de ontem, né? Ela falou assim: nossa, tá tão corrido pra mim, mas ontem eu consegui assistir a sua live de noitinha. Falei: amém, querida, glória a Deus por isso. Então, venham ver, venham experimentar. Deixa Deus te usar. E não vamos nos calar diante do que nós vimos e diante daquilo que ouvimos a respeito do Senhor Jesus. Tem muita coisa boa dentro de você, dentro de mim, que precisa ser dita para muitos que não o conhecem, que ainda não experimentaram dele, né? Vem cá, pastor. Ó quem está aqui hoje. Bom dia, amados. Paz seja convosco. Amém? Que Deus possa usar você mesmo poderosamente em nome de Jesus. Sabe que você foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Amém. Deus te ama. Amém. E Ele conta com você para esta missão. Amém? Que Deus possa abençoar o seu dia e te surpreenda ao findar dessa tarde.
Em nome do Senhor Jesus. Um beijo no coração de todos. Fique com Deus. Hoje, quem sabe amanhã ele participa mais, né, gente? Se amanhã ele senta aqui do meu lado, participa mais, dá uma palavra para vocês. Pastor Cleiton, uma bênção, né? Ah lá, as irmãs estão falando. Paz, pastor amado. Né? Hoje ele tá de folga, amanhã também. E quem sabe amanhã ele tá mais tempo aqui com a gente, né? É uma bênção na nossa vida, na minha vida principalmente, né? Na vida de muitos também, graças a Deus. Ele veio ver e ele experimentou e agora tá aí, né? Falando também daquilo que viu e ouviu a respeito do Senhor Jesus e experimentou a respeito de Jesus, tá bom? Amados, vamos orar? Hoje nosso devocional é esse, foi o que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com você, tá bom? E que nós possamos ser esses portadores das boas novas, das boas notícias, e que a gente não se cale diante daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida e que o Senhor tem ministrado em nossos corações, né? É tão bom sentir esse amor, é tão bom se sentir amado por Ele, é tão bom ser curado por Ele, né? Amém, Ludinha. Amém, minha querida irmã. Muito obrigada. A todos vocês que entraram aí, que eu não dei bom dia a todos vocês, viu? Que Deus abençoe. A vocês que vão entrar depois para assistir a nossa live, às vezes à tarde, boa noite, boa madrugada, né? Tem gente que assiste a live de madrugada. Glória a Deus pela sua vida, que nos acompanha, que dá lá a sua curtida, vocês que compartilham a live com outras pessoas, vocês que compartilham essa semente, vocês que não se calam, né? Eu não quero me calar, eu quero ser também como Pedro, se cheio do Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos ajude a não calar, né? Às vezes você está lá sabe o que eu lembrei agora? Às vezes você está lá no pronto-socorro, tem alguém do seu lado passando mal, e às vezes a gente fica tão quietinho, não fala nada, né? E nós estamos ali orando, pedindo para Deus nos abençoar, e nós podemos também pedir para Deus abençoar a vida da outra pessoa, né? Então, assim, que o Senhor nos use. Que o Senhor nos use mesmo. Assim, eu não tenho, amados, assim, às vezes é dom, né? Às vezes Deus dá dom para as pessoas. Tem pessoas que têm, né, o dom de ir lá na praça, falar, pregar para o povo lá na praça. A gente conhece, né? Nosso pastor que faz muito isso. Mas, assim, eu não tenho esse dom. Mas o Senhor me deu o dom de falar, sim, pessoalmente com as pessoas. Então, descubra qual é o seu dom e deixa Deus usar você, tá? Deixa o Espírito Santo te usar e não se cale diante daquilo que você tem visto e tem ouvido falar a respeito do Senhor Jesus, e eu acrescento, e que você tem experimentado acerca do Senhor Jesus, tá bom? Talvez você diga assim, eu falei, mas não deu nenhum efeito, não deu agora. Mas a palavra de Deus nunca volta vazia. Em algum momento ela vai sim dar efeito. Em algum momento ela vai germinar, ela vai brotar, vai germinar, vai crescer, vai dar fruto em algum momento. Pode ter certeza que a sementinha ela vai ficar lá dentro do coração, tá? Vai ficar lá, dentro do coração da pessoa, tá bom? Às vezes a gente quer que a pessoa mude naquele momento, naquele instante, naquela hora, e não vai acontecer isso. Às vezes vai levar um tempo, né? Existem sementes que demoram mais para crescer e dar fruto. Outras são mais rápidas e outras são demoradas. O importante é que a semente foi plantada, tá bom? Vamos orar para que o Senhor nos dê essa coragem, para que o Senhor nos dê mesmo essa ousadia de a gente falar, venha ver, venha conhecer, venha experimentar desse amor, venha experimentar Jesus, venha experimentar da graça de Deus, venha, né? Que Deus nos dê essa coragem, amém? Vamos orar? Quero contar uma experiência antes de eu terminar. O Espírito Santo me trouxe agora na memória, eu creio que é para eu compartilhar com você. Outro dia eu fui levar uns relatórios na igreja sede e tem pedreiros trabalhando lá, e o cachorro da igreja estava muito doente, então tinham chamado o veterinário, era de manhã e o veterinário ia vir à tarde, e eu fiquei com muita dó da cachorrinha lá da igreja, e eu desci, né,
para vir embora e deparei com ela lá. Eu já sabia que ela ia passar, que o veterinário ia lá visitar, o veterinário ia lá examinar. E eu parei diante daquela cachorra, é um animal. Mas Deus fez os animais. Eu sei que Ele tem amor pelos animais. E eu estendi a minha mão e fiquei orando por aquela cachorra por um tempo. E aí um dos pedreiros passou e me viu orando, sabe? Aí ele deu uma paradinha. Depois ele saiu, eu fiquei imaginando o que ele pensou naquele momento. Né? Eu orando por aquela cachorrinha. Mas de alguma forma eu estava fazendo algo que era bom. Algo que eu sei que era bom. Porque assim, eu não sei você, mas eu oro pelos animais da minha casa. Eu oro, porque toda a criação, a gente sabe, ela é de Deus e ela é preciosa para Deus. Então aí depois eu fiquei pensando assim, nossa, eu sou meia louca, eu faço umas coisas meia louca, né? Mas Deus sabe todas as coisas, né? De repente, né, alguém pode passar e ver você assim, fazendo essa oração, não vai entender, talvez não vai entender, ou talvez vai ter curiosidade, né, a respeito daquilo. E eu não sei, né, se aquele pedreiro, né, que viu ali orando por aquela cachorrinha, o que ele pensou, porque eu não consegui conversar, não conversei com ele. Mas de alguma forma eu acredito, né, que quando ele me viu ali orando por aquela cachorra, talvez o Senhor ministrou no coração dele algo especial, algo bom, né? E graças a Deus, né, o veterinário foi lá, ela estava boazinha, a última vez que eu fiquei sabendo, estava muito boa, tinha melhorado. Mas às vezes a gente tem vergonha de fazer as coisas, né, de orar por uma pessoa, né? E eu tô falando isso com você porque assim, eu estava orando por um animalzinho. E às vezes a gente tem vergonha de orar para uma pessoa, um ser humano. A gente fica com medo. Porque a gente, muitas vezes você vai falar assim, mas eu não sei orar, não sei falar palavras bonitas. Querido, se você falar, Deus abençoe a sua vida. Com fé, com todo o teu coração, Deus vai ouvir a tua oração. Tá? Então não tenha vergonha. Não tenha medo. Não tenha. Deixa Deus usar você. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus querido, Deus santo, eu quero agradecer ao Senhor por essa live. Por cada vida que está aqui. Por essas pessoas que estão nos acompanhando agora ao vivo. E por todas aquelas que vão nos acompanhar depois. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo seu amor. Obrigada pela sua bondade. Obrigada pela sua fidelidade. Eu quero agradecer. Porque um dia, Jesus, alguém cheio do Senhor, falou tanto do Senhor para mim. E aquela semente caiu no meu coração e um dia ela produziu um fruto. Obrigada, Senhor Deus, porque eu quis viver. Eu quis experimentar do Senhor. E Senhor, que dia glorioso, que dia maravilhoso quando eu entrei naquela igreja. E que eu vi com meus olhos aquele ambiente de glória. E eu experimentei de um amor, Senhor Deus, que eu não tinha experimentado ainda. E eu experimentei da presença do Senhor como eu nunca tinha experimentado. Obrigada, Jesus, porque o Senhor colocou no meu coração esse desejo de ir, de ver, ouvir e experimentar. Muito obrigado. Por tua graça e misericórdia eu agradeço, porque hoje, Senhor, eu não vou me calar. Não tem como eu me calar diante do que eu ouvi, diante do que eu vi a teu respeito e tenho visto e ouvido a teu respeito. E me ajude a não calar, ajude essa pessoa que nos assiste agora, Senhor Deus, que nos vê agora. Espírito Santo, faz o teu fogo arder neste coração, para que cada um tenha esse desejo, Senhor Deus, de falar do teu amor, de levar a tua presença, levar, Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor nos oferece, principalmente a vida eterna. Senhor, não nos deixe calar diante, Senhor Deus, tantas vidas que têm ido para o inferno, tantas vidas sendo destruídas pelo inimigo. Não nos deixe calar, Senhor Deus.
Ah, Senhor Deus, e se houver alguém que ainda não viu, não experimentou, Senhor Deus, ainda não ouviu, Pai amado, talvez esteja ouvindo hoje, tenha ouvido agora, esses dias, move o coração dessa pessoa, porque eu sei que onde o Senhor está tem muito mais para o Senhor entregar, muito mais para o Senhor fazer em nossas vidas, muito mais para fazer através de nós. Pai, não nos deixe calar, não nos deixe calar. Senhor, às vezes eu vejo pessoas falando de assuntos seculares com tanta ânsia, com tanta vontade, com tanta garra, com tanta gana, Senhor Deus. E às vezes, Senhor Deus, nós não conseguimos fazer isso com o Senhor. Nós não conseguimos falar do teu amor dessa forma, não conseguimos falar do Senhor. Senhor, reaviva os nossos corações, reaviva o nosso interior, restaura o altar do nosso interior, enche-nos, ó Senhor, da tua presença, para que possamos, ó Senhor Deus, ser os portadores das boas notícias, das boas novas, do céu, da eternidade. Deus, usa a nossa vida. Deus, usa-nos para a sua glória. Usa aquele que nos ouve. Usa aquele que nos ouve. Senhor, usa aquele que nos ouve. Dá a eles experiências. Dá, Senhor, experiências, Senhor Deus. E que nós possamos falar daquilo, Senhor Deus, que temos experimentado com o Senhor. Para a sua glória, para a sua honra, para o seu louvor. Nós não queremos ficar no marasmo, na apatia espiritual, mas nós queremos, ó Senhor Deus, ser esse instrumento do teu amor, da tua bondade, onde nós formos, onde nós estivermos. Oh, Senhor Deus, não deixa passar em branco. Não deixa, não quero, Senhor Deus, que a nossa vida passe batido, passe em branco, Senhor, o que vivemos com o Senhor. E que possamos valorizar cada minuto, cada segundo, cada experiência, cada livramento, cada bênção que o Senhor tem dado a nós. E que sejamos, ó Pai amado, gratos, que tenhamos um coração agradecido ao Senhor. Obrigado, Jesus, porque um dia alguém disse, vem e vê, vem e ouve, vem e experimenta. Obrigada, Jesus, e aqui estamos nós. E que nós agora possamos ser aqueles que vão falar, vem e vê, vem e ouve, vem e experimenta. Oh, Espírito Santo, faz essa obra, reaviva a obra de Deus nessa terra, nesse mundo. Reaviva, Senhor, na nossa casa, na nossa família, na nossa comunidade, na nossa igreja, Senhor, onde nós estivermos, no trabalho, na escola, na faculdade. Oh, Deus, nos ajuda. Senhor, abençoa cada um que está nos ouvindo agora, que está nos assistindo agora. Abençoa o lar, abençoa a família. Abençoa, Senhor, abrindo portas, ó Senhor. Oh, Deus, abençoa, Senhor, o entendimento. Abençoa, Senhor Deus, as emoções, os sentimentos, ó Senhor, meu Deus. E libera a cura da alma, do espírito. Cura, Pai amado, interior. Cura física, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus. Abençoa, Deus. Abençoa, meu Deus. Abençoa na autoridade do nome do Senhor Jesus. Abençoa na autoridade do nome do Senhor Jesus. Abençoa. Abençoa aqueles que estão viajando, que foram passear, que foram ter um tempo de descanso. Aqueles que vão descansar em casa, aqueles que talvez não estejam descansando, estão trabalhando mesmo no feriado, Senhor Deus. Abençoe a todos, ó Senhor Deus. Abençoa o nosso encontro nessa noite lá na igreja. Abençoa, Deus, em nome de Jesus. E nós te agradecemos, Pai, por tudo que temos visto, que temos ouvido e que temos experimentado. Obrigada, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor, meu Deus. Amém e amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Então essa é a palavra do Senhor para nós nesse dia, nessa manhã gloriosa, dia 21 de abril. Querendo Deus, amanhã nós estaremos aqui às 10 horas da manhã, tá bom? Então eu espero vocês amanhã.
vocês que entraram no final dessa live, a live vai ficar gravada, né? Vai ficar salva aí no meu Instagram e você pode assistir essa live, tá bom? Em nome de Jesus, e todas as lives que estão lá gravadas, todas. Tem várias lives, você pode escolher uma, relembrar de alguma delas, enviar alguma live para alguém e Deus abençoe a sua vida abundantemente em nome de Jesus. Tenha um excelente feriado, um excelente dia para a glória de Deus, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, fiquem no amor de Jesus e na doce paz que vem do Senhor Jesus. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã. Beijo, obrigado por estar conosco, tá bom? Deus os abençoe. Tchau, tchau.